Então, a partir desse momento, né, nós vamos ter agora uma grande parte da população, que anotem, era a maior parte da população brasileira, era composta por negros, escravos, ex-escravos, né, escravos fugidos, alforriados. Então, agora toda essa turma com liberdade. Então, pensem num reflexo disso para a nossa sociedade hoje. Quando nós vamos falar sobre o Brasil atual e falar sobre os problemas, por exemplo, relativos à discriminação racial, ou simplesmente, né, ao racismo estrutural, como muito se discute hoje, nós temos que lembrar isso, está na estrutura da nossa sociedade, está na base da formação do país. Então, hoje nós vamos ter a maioria da população no Brasil se considera parda, a outra maior parte é negra, né, e temos os brancos. Pardos por quê? Por que a pessoa se considera parda? Porque existe toda uma estrutura racista que a reprime a assumir a sua negritude. E assume por quê? Por conta desse histórico racial, de segregação racial que nós temos na história do Brasil. Então, falamos hoje, a maioria dos favelados são negros. Claro, grande parte dessa massa que vai ser liberta em 1888, eles vão ter que procurar um lugar para ficar, né? Aí alguém pergunta, por que eles não foram procurar terras para plantar, trabalhar, produzir? Por quê? Em 1850, já prevendo uma futura abolição da escravatura, a elite agrária, junto com o Império, vão assinar a Lei de Terras, a primeira Lei de Terras do Brasil, e o ponto crucial, né, digamos assim, que bateu o martelo para o processo de segregação socioespacial e racial no Brasil é a Lei de Terras. Ela vai ser um documento, né, basilar que vai proibir, por exemplo, o acesso à terra por quem não tem dinheiro para pagar. Professor, mas sempre se comprou terra. Não, até 1850, quem não ganhou terra, né, com as Seis Marias, com as capitanias hereditárias, quando achasse, né, lembra do sistema do Possidetes, quem achasse a terra, não tivesse dono, era sua. Né? O Brasil precisava ser ocupado. Rompendo-se o Tratado de Tordesilhas, todas as terras que eram encontradas e não tivessem documentos legais, podiam ser de quem a ocupou. Né? A terra é de quem ocupa, não a de quem ela pertence. E como eram terras portuguesas, todos que aqui estivessem poderiam ocupá-las. Né? Terras depois brasileiras, a mesma coisa. Então, a partir de 1850, só podia ter terra quem a comprasse. Então, como a maioria dos negros eram escravos e agora libertos, não tinham dinheiro, não tinham acesso à terra. Então, eles vão, obviamente, ocupar os espaços periurbanos, né, ou as zonas periféricas das cidades que surgiam. Então, vejam hoje Rio de Janeiro, né, que à época era a capital do Império, com uma grande quantidade de favelas e uma grande população de negros, por conta desse problema, dessa herança pós-abolição da escravatura. Então, essa mão de obra, ela, que antes era escrava, ela agora vai tentar se inserir na sociedade de alguma forma, porém com o mesmo preconceito de sempre. Para grande parte da sociedade, eles não deixaram de ser escravos, não deixaram de ter valor econômico, né, de ser uma mercadoria. Porém, passado essa falta de entendimento do que seria o momento pós-escravidão, o Brasil passa a incentivar, né, a migração de mão de obra europeia, estrangeira, principalmente por conta desse boom de um novo elemento econômico que era o café. Então, grande parte das fazendas de café vão importar mão de obra, trabalhadores europeus. O Brasil já incentivava migrações, né, de trabalhadores desde o Império do Dom Pedro II, que fez muitas viagens pela Europa, pelo Oriente Médio, pela África, e incentivava, através da sua diplomacia, a vinda de trabalhadores estrangeiros para cá. Porém, no final do século XIX, início do século XX, nós vamos ter ondas migratórias muito mais importantes, e porque não eram forçadas, né, por isso que são interessantes, porque não foram forçadas como a dos africanos, eram espontâneas, chegadas de italianos, mais portugueses, espanhóis, alemães, ucranianos, poloneses, austríacos, tá? Toda essa turma vindo para cá para colonizar tanto terras do sul como para trabalhar nas lavouras de café, principalmente os italianos. Grande parte dos italianos vieram para o Brasil para trabalhar nas lavouras de café. Então, onde se dava, né, esse tópico de produção de café? Principalmente nas regiões sudeste e sul do Brasil. O solo era extremamente favorável, né, o chamado solo terra roxa, ou solo massapê, né, que é um solo extremamente rico em nutrientes,
e no Brasil muito oriundo da decomposição do basalto, e muito presente nessa região. Tem cidades e mais cidades, por exemplo, no Paraná, todo o estado do Paraná, um grande produtor de café, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, né? Então, grandes transformações econômicas, sociais e políticas no Brasil vão incentivar esse novo ciclo econômico. Não é que pararam de produzir cana e pararam de extrair metais preciosos, pedras preciosas. Porém, agora uma nova atividade econômica vai surgir no Brasil.